Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa aqui é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. E é sempre uma alegria poder chegar até você através da TV Com Brasil com o programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero deixar aqui um abraço à nossa direção da TV Grandourados, o Rubens, a Roseli e toda a sua equipe, e também o nosso abraço à TV Com Brasil na transmissão deste programa. Eu quero também convidar você para vir conhecer a cidade de Dourados, aqui no sul do Mato Grosso do Sul, e conhecer também o nosso estado do Mato Grosso do Sul, a capital Campo Grande, o Pantanal, a região de Bonito. Venha conhecer esse estado encantador, maravilhoso. Você vai ver muita coisa boa e bela aqui no nosso estado, e um estado também muito próspero, produtivo, grande produção dos nossos campos, lavouras, toda a economia do nosso estado, tanto da indústria quanto do campo. É sempre uma alegria poder levar até você o conhecimento aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E hoje nós queremos falar sobre memórias. Não saia daí, o nosso programa hoje tem um sabor muito especial para você cultivar a sua boa memória. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje vai trazer um tema muito especial chamado memória. O texto é de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É isso mesmo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É um texto que nos chama a atenção por vários aspectos, mas primeiro eu quero falar o lado prático aqui para você. Nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos, às vezes, ondas difíceis para atravessarmos, mas nós devemos trazer à memória o que nos pode dar esperança. Ninguém viveu um tempo tão difícil como o profeta Jeremias quando escreveu este texto. E nem como o povo de Israel a quem ele escreveu esse texto. É um profeta encorajando o povo de Deus. Esse texto é isso. O profeta Jeremias, o povo estava no cativeiro da Babilônia. Ele havia, como profeta de Deus, avisado, alertado o povo para voltar-se para o Senhor, para que o Senhor nosso Deus limpasse o coração deles, perdoasse os seus pecados e não levasse esse povo para o cativeiro da Babilônia. Mas eles não deram ouvidos ao profeta de Deus. Aliás, esse é um problema histórico. Quase sempre o povo não dá ouvidos ao profeta de Deus. Enquanto o profeta Jeremias dizia: olha, converta-se ao Senhor, volte para o Senhor, eles não voltaram. Quando a Babilônia vem invadir Jerusalém e o povo de Deus, com o coração totalmente distante de Deus, resolve então resistir o exército da Babilônia, e o profeta Jeremias diz: não façam isto, para que não haja a destruição de Jerusalém, nem do palácio, nem do templo, para que não haja mortandade na nossa cidade. Rendam-se. Isso vem do Senhor. Mas o falso profeta, aliás, deixa eu chamar a sua atenção. Uma das características do falso profeta
é falar só aquilo que o povo quer ouvir. É saúde, é cura, é milagre, é prosperidade, sua vida está boa, Deus te ama assim como você é, Deus quer você do jeito que você é. Ou seja, o falso profeta, ele sempre tem uma mensagem doce, ele sempre tem uma mensagem açucarada, ele sempre tem uma mensagem que fala aquilo que o povo quer ouvir. Então é sempre melhor ouvir um falso profeta do que um profeta de Deus. E quando Jeremias dizia: não levantem a espada para que não haja morte, isso vem de Deus, é Deus que está entregando o seu povo na mão dos babilônios. Os reis, as autoridades de Jerusalém e os sacerdotes diziam: não, Deus jamais abandonaria o seu povo, aqui está o templo, que não pode ser destruído, é o templo do Senhor, e nós não somos tão ruins assim, e as coisas não estão tão ruins assim entre nós e Deus. Enfim, os falsos profetas diziam mais: olha, esse profeta Jeremias, ele é um traidor da nação, ele não é patriota, ele é um traidor da nação. Como que fica falando mal do nosso próprio povo, como se as coisas estivessem tão ruins assim entre nós? Chegaram a acusá-lo de estar sendo comprado pelo inimigo para enfraquecer a resistência em Israel. Sempre há uma guerra de comunicação, é uma guerra entre a mentira e a verdade. Antes da guerra acontecer, em vias de fato, há uma guerra de mentiras, falcatruas. O mundo é assim até hoje, não é diferente. Então esse povo foi para o cativeiro da Babilônia. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, ano 586, destruiu Jerusalém, arrebentou com as casas, destruiu o palácio e destruiu o templo de Jerusalém. Aquele templo lindo, construído pelo rei Salomão, foi completamente destruído. As famílias foram arrasadas, muita mortandade, muito derramamento de sangue, prisão, enfim, acabou com a vida em Israel. Mas era o dedo de Deus que estava por trás daquilo, por causa da desobediência do seu povo. Às vezes a gente pensa que Deus pune só o ímpio. Não, Deus pune também o seu povo quando cai no pecado e na desobediência. E o profeta Jeremias avisou. E agora então Deus havia dito que levaria esse povo para o cativeiro na Babilônia, e que este cativeiro duraria 70 anos. 70 anos. E assim se foi. É nessa leva que Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel foram levados de Jerusalém para a Babilônia. E tantas pessoas, o rei foi preso, as autoridades, foi um desastre em Israel. E depois, lá no cativeiro da Babilônia, esse povo chorava e lamentava o seu pecado, a sua dor, a vergonha que eles tinham passado, e alguns questionavam até mesmo a fé em Deus, dizendo: como que Deus permite acontecer essas coisas conosco? Quantos de nós se entregam ao pecado e depois começa a questionar a Deus: como que Deus permite acontecer isso comigo? É exatamente porque a desobediência traz consequências terríveis. E lá na Babilônia, esse povo não queria comer, não queria plantar, não queria construir casas, não queria casar, nem dar em casamento. Jeremias, o profeta de Deus, escreve uma carta aos cativos que estavam lá na Babilônia, capítulo 29 da sua profecia, do profeta Jeremias, livro que leva o seu nome. E ele então escreve essa carta e diz assim: plantai pomares,
plantar jardins, construir vossas casas. São 70 anos, vocês vão ficar aí. Agora, não adianta clamar que Deus não vai ouvir a oração de vocês. Não adianta lamentar que Deus não vai ouvir o lamento. São 70 anos que vocês vão passar aí no cativeiro. Então é melhor vocês plantar pomares, jardins, construir casas, casar, dar seus filhos em casamento, as suas filhas em casamento, para que mantenha o remanescente fiel aí na Babilônia, porque são 70 anos. E é lá nesse contexto de tanta desolação, um contexto de cativeiro, lá eles não eram ninguém. Aliás, se você já viajou para fora do país, você sabe disso, fora da sua pátria, você não é ninguém, a menos que seja um grande vulto aí, jogador de futebol, fora disso você não é ninguém. E de repente então, esse povo desanimado, desiludido, não queria mais fazer nada, o profeta Jeremias escreve o seu livro de Lamentações, um poema que tem 5 capítulos, e ele então fala: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em meio ao maior caos que nós estivermos vivendo, nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança, porque não tem outra coisa a trazer à nossa memória senão aquilo que nos dá esperança. E é assim que eu quero chamar a sua atenção nesse programa hoje: memórias. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e continuaremos este assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje está falando sobre memórias. E mais uma vez eu quero deixar aqui o nosso abraço a você que nos acompanha pela TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu grande abraço ao diretor Rubens, da TV Gran Dourados, a Roseli e toda a sua equipe. Nossa gratidão a Deus também pela sua vida, onde você está nos acompanhando. Hoje estamos falando sobre memórias. O primeiro bloco do programa falamos sobre o profeta Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus nos criou com a sua imagem e semelhança. E uma das belíssimas coisas, fabulosas, que Deus colocou em nós é a nossa memória. Oh, coisa boa é a memória. É claro que a queda, ela trouxe ruína à nossa raça e trouxe ruínas também à nossa memória. Como nós somos às vezes esquecidos, lerdos, tardios em trazer à memória coisas boas que podem nos dar esperança. E muitas vezes nós esquecemos as coisas mais importantes da vida. Mas nem sempre também nós esquecemos tudo. Sempre guardamos na nossa memória algumas coisas boas, nossas vivências, nossas experiências da vida, não é verdade? São as nossas memórias emocionais, as nossas memórias degustativas, lembrar daquela coisa gostosa que nós comemos, não é verdade? Afetivas, até mesmo o olfato, o cheiro. É capaz de você sentir o cheiro de um perfume e lembrar de algum momento que você viveu, alguma experiência humana em torno daquele cheiro agradável de alguém, de alguma pessoa que usava aquele perfume. Enfim, os arquivos da nossa memória, seja no consciente ou no inconsciente, sempre guardam e fotografam
coisas extraordinárias que nós guardamos na memória. E é muito bom guardar coisas boas na memória. Sabor, por exemplo, a nossa memória degustativa. Quantas vezes lembramos lá na infância aquele biscoito, aquele bolo que nossa mãe, nossa avó fazia. Então, a gente tem aquela memória gostosa de coisas boas, coisas gostosas, ou amargas também, difíceis, que já vivemos na nossa vida. De forma que a nossa memória, ela guarda algumas coisas, mas muitas das vezes nossa memória pode falhar, esquecermos coisas importantes da vida. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que é importante nós sempre aguçarmos em nossa memória, sempre renovarmos em nossa memória aquelas coisas importantes que nós não podemos esquecer, que nós não podemos deixar de lado. E é assim mesmo que nós devemos sempre renovar em nossa memória algumas coisas. Jesus, sabendo que temos essa memória curta e às vezes esquecemos muita coisa importante da vida, até guardamos coisas periféricas, mas esquecemos coisas importantes, é que ele instituiu a ceia do Senhor, por exemplo. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tomou o vinho, o cálice, e disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, comei dele todos e façam isso doravante em memória de mim. Em memória de mim. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é apenas um memorial, mas ela é também um memorial. Um momento que Jesus, sabendo da nossa facilidade de esquecer as coisas, ele pega elementos palpáveis. Aliás, no Antigo Testamento tinha tanto simbolismo, era o cordeiro, era o tabernáculo, eram as pedras da lei, era o sacrifício, era o tabernáculo, era o templo com tanto aparato e tanta coisa simbólica no Antigo Testamento e tantas coisas para serem usadas nos ritos religiosos. No Novo Testamento nós temos só 3 elementos: o pão e o vinho na ceia e a água no batismo. Apenas 3 elementos físicos, palpáveis, nos foram deixados no contexto do cristianismo, do Novo Testamento. E Jesus, então, sabendo da facilidade nossa de esquecer as coisas, ele pega esses elementos, o pão e o vinho, e fala: olha, doravante, vocês vão ministrar esse sacramento, vão ministrar essa ceia, é o sacramento da nova aliança, vocês vão fazer isso em memória de mim. Esse momento da ceia, quando nós ministramos a ceia do Senhor, em memória do nosso Salvador, é um momento de 2 coisas muito importantes. Primeiro, a memória em si. Trazer à memória o que pode nos dar esperança. Olhar para Cristo com esperança. Olhar para Cristo com regozijo na nossa alma. Então, aquele momento da ceia, o pão, tipo do corpo de Cristo, o vinho, tipo do sangue de Cristo, elementos palpáveis. É uma ceia, nós vamos comer, nós vamos beber em memória de Cristo. Mas o que Cristo desejava que os seus discípulos trouxessem à memória quando fossem comer aquela ceia? Olha o que ele está dizendo: fazer isto em memória de mim. Não é um momento de nós lembrarmos as parábolas de Jesus, não é um momento de lembrarmos os sermões de Jesus nos evangelhos, os embates de Jesus com os seus opositores, não é um momento de lembrarmos dos milagres de Jesus. Ele transformou água em vinho, ele multiplicou o pão e aquele vinho não é para lembrarmos do milagre do pão, do milagre do vinho.
mas é para lembrarmos da pessoa de Jesus. Fazer isto em memória de mim. É lembrarmos do nosso Salvador, tão bondoso, tão amoroso, tão justo, tão santo. Fazer isso em memória de mim, é lembrarmos da pessoa de Jesus. Então, a ceia não deixa de ser também um memorial, mas ela não é apenas um memorial. O outro lado desta moeda, o primeiro é a memória. Fazer isso em memória de mim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, Cristo é tudo que eu tenho que trazer na minha memória, porque é Ele que me dá esperança, e Ele diz: fazer isto em memória de mim, nunca percam a esperança em mim. Paulo, ministrando essa ceia, ele vai dizer assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, enquanto nós ministramos a ceia do Senhor, é que não perdemos a esperança na volta de Cristo e estamos trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Quantos crentes que esvaziam de sua fé, caem no desânimo, no desencorajamento, ou cai na cilada do inimigo e começa a perder esse sentido. Então, trazer à memória essas coisas é importante. Por outro lado, é um meio de graça. A ceia é um meio de graça. É um momento de nós lembrarmos que o Senhor comunica aos nossos corações a sua graça e todos os benefícios que nos são prometidos por Cristo Jesus, na sua morte na cruz, na sua ressurreição. Todos as promessas que nos foram feitas, tudo que nos foi prometido, nos é comunicado como um meio de graça. Ou seja, somos pecadores que carecemos dia a dia da graça e da misericórdia de Deus. Não participamos da ceia pelos nossos méritos, mas é o banquete da graça, é um meio de graça. E é por isso que pecadores podem sentar à mesa do Senhor, pecadores arrependidos, contritos, podem sentar à mesa do Senhor e comer o pão e beber o vinho em memória do nosso Salvador, trazendo à memória o que nos pode dar esperança. Eu não sei o que você tem enchido o seu coração. Há um lixo para todos os lados que pode estar enchendo a sua mente: rede social, TV, todo tipo de coisas aí enchendo, um lixo enchendo a sua mente. Então eu quero convidar você a fazer como o profeta Jeremias: deixe isso de lado. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E Jesus diz: façam isto em memória de mim. Nunca esqueça que nós temos um Salvador maravilhoso. É Ele quem perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida. Bendito nosso Salvador. Façam isto em memória de Cristo. Vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia aqui conosco. Meu abraço a você que nos acompanha de todo o Brasil. Receba nossa gratidão pela sua companhia. Traga à memória o que te pode dar esperança, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, este é um momento maravilhoso. A Tua palavra nos enche de esperança. Portanto, nós queremos trazer à memória o que nos dá esperança. O Evangelho é o Evangelho da esperança, é o Evangelho da ressurreição, é o Evangelho da vida eterna.
Jesus diz: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome em toda a terra. Muito obrigado por este momento aqui na companhia dos nossos telespectadores. Queremos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Talvez haja algum desanimado porque está enchendo o seu coração de tanta coisa ruim, más notícias, mentiras, enganos, engodos. Ó Deus, nós temos a Tua palavra que é a verdade. É por isso que nós podemos trazer o nosso coração cheio de esperança e trazer à nossa memória somente aquilo que nos dá esperança. E o Senhor Jesus, quando instituiu a ceia, fala: fazei isto em memória de mim, para enchermos o nosso coração de Cristo, da sua graça, da sua misericórdia e do seu poder. Fica conosco e guarda-nos por tua graça e misericórdia. E aqueles que nos acompanham onde estiver agora, que a tua boa mão esteja sobre ele, o teu Santo Espírito enchendo o coração do nosso telespectador de paz e de esperança. Nós oramos assim no nome amado de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Com Brasil e continue na programação desta emissora.